Cidades perdidas. Explorando os segredos das civilizações antigas. Você já ouviu falar de cidades perdidas? Lugares que parecem ter saído de lendas e que guardam os segredos de civilizações que o tempo tentou apagar? O mundo está repleto dessas joias escondidas, vestígios de culturas ancestrais que nos convidam a desvendar seus mistérios. Prepare-se para embarcar numa expedição por lugares que desafiam a nossa imaginação e nos transportam para o passado glorioso de civilizações que um dia reinaram absolutas, mas que caíram no esquecimento. Machu Picchu. A cidade perdida dos Incas. No topo dos Andes, envolto pela névoa da Cordilheira dos Andes, como um segredo guardado, a 7 chaves pela natureza, encontramos Machu Picchu. Redescoberta apenas em 1911 pelo explorador Hiram Bingham, essa cidade inca permaneceu oculta por séculos, como se estivesse esperando o momento certo para revelar seus segredos. Imagine só, uma cidade erguida com pedras gigantescas, encaixadas com uma precisão milimétrica, sem o uso de rodas ou animais de carga. É de deixar qualquer engenheiro de queixo caído. Os terraços agrícolas, esculpidos nas encostas íngremes, mostram a genialidade dos incas em adaptar a natureza às suas necessidades, cultivando alimentos em um terreno tão acidentado. E os templos? Os templos! Dedicados aos deuses, ao sol e à lua, eles se erguem imponentes, testemunhos silenciosos da profunda espiritualidade da cultura inca. Machu Picchu é muito mais do que um conjunto de ruínas. É um portal para o passado, um lugar que sussurra histórias ancestrais, onde quase podemos ouvir os ecos dos artesãos, sacerdotes e governantes incas. A vista da cidade, emoldurada pelos picos dos Andes, é simplesmente de tirar o fôlego, um lembrete da grandiosidade da natureza e da capacidade humana de criar belezas que transcendem o tempo. Machu Picchu é um enigma que arqueólogos e historiadores ainda se debruçam para decifrar, um lugar que nos convida a questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Petra, a joia esculpida no deserto. Imagine um desfiladeiro estreito, serpenteando por entre rochedos de arenito multicoloridos, como um caminho secreto que leva a um tesouro escondido. No coração desse cenário de tirar o fôlego, encontramos Petra, a cidade perdida dos nabateus. Escondida por séculos, como se protegesse sua beleza da fúria do tempo, Petra foi redescoberta apenas em 1812, revelando ao mundo a genialidade de um povo que transformou a pedra bruta em poesia. Ao adentrarmos o SIC, a expectativa aumenta a cada passo, a cada curva, como se estivéssemos prestes a descobrir um segredo milenar. As paredes do cânion, pintadas em tons vibrantes de vermelho, rosa, amarelo e laranja, parecem uma pintura divina. E então, como uma miragem, surge diante de nós o tesouro, a joia da coroa de Petra. Esculpido diretamente na rocha, sua fachada monumental é de uma beleza estonteante, um exemplo da maestria da arquitetura nabateia. Mas Petra não se resume ao tesouro. A cidade se estende por quilômetros, com centenas de tumbas, templos, casas e teatros esculpidos nas rochas, um verdadeiro museu a céu aberto que nos transporta para um passado glorioso. Capítulo 3. Pompeia. Uma janela para o passado romano. No sopé do Monte Vesúvio, adormecido, mas ainda imponente, encontramos Pompeia, a cidade romana que o tempo congelou. Em um único dia fatídico, no ano 79 d.C., a erupção vulcânica sepultou a cidade sob toneladas de cinzas, como se a natureza quisesse preservar para sempre um pedaço da história. Caminhar pelas ruas de Pompeia é como viajar no tempo. As casas, lojas e edifícios públicos, ainda que petrificados pela tragédia, revelam detalhes preciosos da vida cotidiana na Roma antiga. É como se os moradores tivessem acabado de sair para o almoço
e em breve retornariam. Ao admirar os afrescos coloridos que adornam as paredes, somos transportados para um mundo de cores vibrantes e histórias fascinantes. É como espiar através de uma janela para o passado e ver com os próprios olhos a vida em uma cidade romana. A Vila dos Mistérios, com seus enigmáticos afrescos, nos convida a desvendar os segredos dos cultos religiosos da época. O anfiteatro, ainda que em ruínas, evoca a emoção e a crueldade dos espetáculos romanos, onde gladiadores lutavam por suas vidas para deleite da multidão. As ruas de paralelepípedos, antes tomadas por carroças e comerciantes, agora silenciosas, ainda ecoam as histórias de um povo vibrante e cosmopolita que transformou Pompeia em um centro cultural e econômico do Império Romano. Capítulo 4. Tebas. A glória do Egito Antigo. Às margens do rio Nilo, o rio da vida, ergue-se Tebas, a cidade que um dia foi o coração pulsante do Egito Antigo. Por séculos, foi a capital de um império poderoso, um centro religioso e cultural, que ditava a moda e os costumes de toda uma civilização. Hoje, as ruínas de Tebas, espalhadas por Luxor, são como peças de um quebra-cabeça gigante que, quando encaixadas, revelam a grandiosidade de um povo que marcou a história. Imagine a imponência do complexo de Karnak, um dos maiores templos do mundo antigo, com suas colunas gigantescas, adornadas com hieróglifos que parecem contar histórias para quem consegue decifrá-los. Atravesse o pilone monumental, admire o obelisco inacabado e deixe-se envolver pela atmosfera mágica de um lugar que respira história. Aventure-se na necrópole de Tebas, um labirinto de tumbas reais que mais parecem palácios subterrâneos. No Vale dos Reis, desvende os segredos dos faraós, enterrados em câmaras ricamente decoradas, e descubra os tesouros que eles levaram para a outra vida. Capítulo 5. Chichén Itzá. Legado astronômico. Maia. No coração da península de Yucatán, como um gigante adormecido, emerge Chichén Itzá, uma cidade maia que nos transporta para um mundo de mistérios e sabedoria ancestral. Dominando a paisagem, com sua imponência inegável, ergue-se a majestosa pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo. Seus 9 patamares, como degraus que levam ao céu, convergem para um topo truncado, onde se ergue um templo dedicado ao deus serpente emplumado, Kukulcán, a divindade que representava a sabedoria e a conexão com o cosmos. 2 vezes por ano, nos equinócios, a pirâmide se transforma em um espetáculo de luz e sombra, um calendário gigante que demonstra o profundo conhecimento astronômico dos maias. À medida que o sol se põe, um jogo de sombras cria a ilusão de uma serpente descendo as escadas da pirâmide, como se a própria divindade estivesse descendo à terra. Mas Chichén Itzá não se resume à pirâmide de Kukulcán. A cidade abriga outras estruturas impressionantes, como o grande jogo de bola, onde os maias praticavam um esporte que era mais do que uma simples competição, era um ritual religioso. O Templo dos Guerreiros, com suas colunas esculpidas com guerreiros e divindades, revela a influência de outras culturas mesoamericanas na cultura maia. E o que dizer do observatório, também conhecido como El Caracol? Com sua cúpula que lembra um observatório moderno, essa estrutura demonstra o avançado conhecimento astronômico dos maias, que observavam os astros com uma precisão impressionante. E aí, qual dessas cidades perdidas e lugares incríveis te impressionou mais? Cada um desses lugares é uma cápsula do tempo, um portal para o passado que nos oferece um vislumbre da riqueza e da diversidade da história da humanidade. Se você, assim como eu, é apaixonado por história, mistérios e culturas antigas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos juntos desvendar os segredos do passado.
Quem sabe quais outras maravilhas podemos descobrir juntos? Até a próxima aventura!